O método Tech House do Caralho não é qualquer cursinho de DJ tradicional, não é qualquer cursinho presencial que você faz. Muito diferente do curso presencial, o método Tech House do Caralho ele é 100% online, focado numa metodologia onde você aprende basicamente do zero com um simples acesso de internet, onde você compra, né, basicamente faz a sua inscrição dentro da Hotmart e a partir disso, com o seu e-mail e senha, você tem acesso à área dos insanos. A área dos insanos é onde ficam hospedados, né, todos os meus treinamentos, todos os meus cursos. Mas aqui em específico, né, a gente vai fazer a entrada, o login na área dos insanos, focado especialmente no método Tech House do Caralho, tá? Aqui depois, quando você faz a sua inscrição, quando você compra esse acesso, você recebe através do seu e-mail. Essa compra, né, é feita através da Hotmart, 100% segura. Você pode até inclusive, se não preferir, né, ficar com treinamento, você pode pedir o reembolso, não tem problema nenhum, muito tranquilo, né? Você não faz nada pagamento direto para mim, você faz o acesso, né, totalmente pela Hotmart. Depois que você garantir o seu acesso, você tem direito, né, de entrar nesse treinamento aqui, nesse curso, tá? Esse treinamento aqui, ele foca nos principais pilares do DJ, digamos assim, com base naquilo que eu já venho estudando, já venho fazendo, já venho errando, já venho, de certa forma, né, consertando nos meus DJ sets, crio os tutoriais, crio um passo a passo e a partir disso, né, desenvolvo as aulas para que todos os outros DJs, tanto os DJs iniciantes que estão começando, aqueles que estão para o hobby, ou até mesmo aqueles, né, que fazem apresentações, enfim, que já estão tocando por aí, de alguma forma, né, absorva esse conteúdo aqui e aplique dentro da sua realidade. Por mais que o nome seja, né, o método Tech House do Caralho, você pode utilizar ele, por exemplo, no House, você pode utilizar ele, por exemplo, no melódico, você pode utilizar, por exemplo, no techno, o que você preferir utilizar, porque a estrutura da música eletrônica é praticamente a mesma, tá? Não vai mudar. A lógica é a mesma, mas a receita só você tem. Você vai com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua pegada, fazer as suas performances, executar basicamente, né, as suas apresentações. Então, dentro desse treinamento aqui, que aqui é a área dos insanos, onde fica hospedado todo o conteúdo, eu divido os conteúdos, né, em 4 pilares principais, digamos assim. Pesquisa musical, preparação de repertório, técnicas de mixagem e execução na performance. O que isso significa? Que baixar músicas, né, é uma habilidade do DJ, preparar o repertório também, dominar a mixagem, não só no controlador, mas em si, né, levar o teu conhecimento, a tua consciência, as tuas técnicas para outros setups também faz parte desse domínio da mixagem e no final, né, juntando tudo isso, você vai executar uma performance, executar uma apresentação. Então, por isso que eu divido muito bem, né, a estrutura do aprendizado nesses 4 pilares principais. Porque imagina comigo, às vezes o cara pode ser iniciante, o cara pode ser intermediário, o cara pode ser avançado e entrar aqui. Então, ele vai ter um conteúdo diversificado para elevar todas as suas habilidades como DJ, desde baixar música, desde preparar as suas playlists, desde entender as técnicas de mixagem, como as viradas, efeitos, encaixes de batida e também executar uma performance foda, para sair daquele DJ set genérico. Então, como é que funciona? Se eu, por exemplo, clicar aqui, eu vou começar através de um conteúdo, né, onde ele vai passar para mim os principais sites de baixar música, os jeitos, basicamente, que eu trabalho, né, para baixar as músicas. Você começa basicamente entendendo um pouco mais sobre identificar a qualidade do áudio, que eu acho isso muito importante, né? Não adianta tocar qualquer tipo de som, não adianta ficar convertendo músicas de MP3 para WAV que não funciona. O importante é você ter sonzeiras, né? Mas obviamente sonzeiras com qualidade. Eu trabalho aqui com base, né, no MP3 320, mas caso você queira baixar essas músicas em WV também é possível, ou seja, é uma crescente de conteúdo, né, onde você aprende a pesquisa musical, que é a principal ferramenta do DJ, certo? Depois, você avança, você entende qual que é a diferença entre comprar músicas, por exemplo, né, ou baixar elas de maneira pirata. Sim, existem sites hoje que você pode baixar as músicas de maneira gratuita sem pagar nada por elas, tá? Mas é uma opção também você querer fazer a compra. Aqui eu ensino também, né, como você pode fazer essa espécie de compra, ou preparar suas playlists, entender as charts, enfim. Não é o meu objetivo aqui vender nenhum tipo de música alguma forma. Na verdade é te passar um conteúdo relacionado às lojas de áudio que eu chamo, né? Outra coisa, né, que você pode fazer é explorar as comunidades de áudio, como por exemplo SoundCloud, HyperEdit, para baixar músicas de qualidade, obviamente, né, mas de maneira gratuita. É uma forma de você ter uma pesquisa musical, né,
gratuita e abrangente, porque você vai acabar encontrando músicas que outros produtores disponibilizam para você baixar. Essa aula aqui é fontes infinitas e sonzeiras em bancos de áudio. Eu chamo banco de áudio onde, tipo assim, existem vários sites hoje na internet que te disponibilizam músicas de graça para baixar. Até mesmo aquelas que saem no Beatport, aquelas que saem, por exemplo, no Traxsource. Então conhecer esses sites aqui vai te dar uma vantagem brutal para você ter playlists recentes, músicas que estão sendo, de alguma forma, né, sendo tocadas de maneira hypadas, lançamentos, hits, para você sair na frente com a tua pesquisa musical, para não ficar tocando aquelas demos, né, não ficar tocando aquelas musiquinhas chatas, que eu não gosto muito disso, né. Aqui eu ensino a baixar músicas, né, no YouTube do jeito certo. O jeito certo não é simplesmente você pegar um link, por exemplo, né, do YouTube e converter, por exemplo, num conversor. Isso não funciona. Aqui, como eu estou mostrando na aula, né, abrindo aqui a aula em si, a gente já vê o analisador de espectro batendo o filtro aqui, ó, 16 kHz. Esse som aqui ele foi filtrado, ele foi comprimido de alguma forma. Isso não é legal, isso é uma música de baixa qualidade. Se você não utiliza essa ferramenta aqui, que é a principal ferramenta de pesquisa musical, o analisador de espectro acústico, você vai estar refém de músicas de baixa qualidade. Quando você precisar tocar, por exemplo, em algum lugar grande que tem um som foda, vai faltar brilho, vai faltar pressão, às vezes vai faltar grave. Então é muito importante você dominar a base de pesquisa musical, tá? Existe a possibilidade de você, por exemplo, encontrar o set de um artista que você gosta aqui, certo? E baixar as músicas, por exemplo, né? A partir dessa referência dos sets de artistas que você curte, você admira. Através disso, né? Por exemplo, ouvi o set do cara em tal evento, ou viu o set dele no YouTube, algum evento, alguma coisa assim. Você vai na tracklist dele, pega o nome da track e eu ensino de alguma forma a baixar essa música. Também uma forma de pesquisa musical. Esse módulo aqui, né, ele é muito abrangente. Ele é ótimo para você aprender a baixar as músicas, né, de certa forma. Excelente. Aqui você domina, que nem eu falei, a principal ferramenta de pesquisa musical, que é o analisador de espectro acústico. Você tem que entender isso aqui, diferenciar uma qualidade de um áudio boa de um áudio ruim. Eu acho que nessa parte aqui além dos sites, né, que para você ter acesso, é umas partes mais importantes para você aprender, para você pegar. Organização das suas músicas, não é simplesmente pegar, baixar as músicas da internet e jogar de qualquer jeito, não. Tem um jeito de organizar na pastinha, tem o jeito de organizar, por exemplo, dentro da Record Box, dentro da coleção, até você levar essas músicas, por exemplo, né, para uma apresentação, para uma playlist. Então isso é muito, muito importante, beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode voltar na área dos insanos aqui, né? E a gente pode se deparar, por exemplo, com o módulo 2, que é o módulo onde a gente estava preparando as sonzeiras, né? A gente já vai entender um pouco mais sobre o Record Box, sobre a estrutura da música eletrônica. Você pode até, inclusive, navegar aqui, né? Para você, enfim, escolher o módulo que você quer estudar. O treinamento ele começa basicamente assim, né? Pesquisa musical, entendendo com as principais fontes, né, para você baixar suas músicas e como preparar elas para jogar dentro do Record Box. Inclusive aqui dentro do módulo 2 tem duas aulas que eu acabei de atualizar recentemente, que é criar o acesso, né, ao Tech Music, que é basicamente o principal site da onde eu faço, né, o download das minhas músicas. Tem muita sonzeira aqui, inclusive essas músicas que eu compartilho com os meus alunos. Tem um login e uma senha para você utilizar nesse site, já que ele é pago. Ele é tão bom que eu mesmo compartilho, né, um acesso com login e senha para os meus alunos. É muito massa. Agora, se você não quiser de alguma forma, né, pegar esse login e senha e colocar lá para você baixar música, tá tudo bem? Eu super sugiro você fazer isso. Você pode baixar músicas, por exemplo, né, em sites como o Clubetone, que é um site 100% gratuito que com apenas um cadastro você consegue já fazer o download. Super recomendo. Clubetone, né, 100% gratuito. Você pode baixar, por exemplo, né, músicas de forma fácil, simples e direta, né, através do Madness Beat, que é outro site que está constantemente atualizando essas músicas e com um simples acesso gratuito você já pode fazer, né, o download de várias músicas. Aqui também você aprende, né? Eu não costumo fazer muito isso, baixar as músicas do Spotify do jeito certo, porque lembra do jeito certo? Passar as músicas no analisador de espectro, ela precisa estar em MP3 320, que é o mínimo para você tocar, para você não perder pressão no seu DJ set. Então essa aula aqui é uma aula executada com maestria, né? Que ó, vou pegar a música e vou arrastar ali, ó. Desse espectro aqui, né? Desse analisador, ó, ele bate exatamente aqui o 20K, né? Os 20 kHz.
Uma música de baixa qualidade, ela seria basicamente assim, ó. Tem um exemplo para te mostrar. Vou jogar o outro analisador de espectro aqui. Vou pegar uma música, né? Por exemplo, ó, de baixa qualidade, que é um MP3 fraco, né? E ele basicamente está assim. Essa é a principal diferença entre o MP3 de qualidade e entre o MP3 comprimido, um arquivo de baixa qualidade. Então isso aqui é fundamental você saber no início, caso contrário você vai estar tocando, né, músicas de baixa qualidade. Enfim, esse módulo aqui é o módulo, né, base, pesquisando as sonzeiras, para você entender a pesquisa musical e a preparação basicamente do seu repertório. Depois você pode avançar. Aqui, ó, eu tenho coleção para o Record Box. Aqui uma aula completa sobre Record Box, para você organizar sua coleção, organizar suas playlists, entender as principais funções, né, do Record Box. Não é simplesmente abrir, jogar as musiquinhas ali, não. É muito completa essa aula aqui, que ela vai te dar uma abordagem a mais em relação ao Record Box. Principais configurações de layout, formas de onda, enfim, configurações, né, que eu utilizo, forma de onda, tem muita coisa legal para você aprender. O módulo 3 é um módulo para você entender a estrutura, a métrica da música eletrônica, que é a mesma coisa, né, ensinar no Tech House, a mesma coisa ensinar para você no Tech, no Melodic, porque os compassos são exatamente da mesma métrica, é a mesma matemática, entendeu? A intro, o break, o drop, o build-up é a mesma coisa. Então, já depois da pesquisa musical vem essa questão de entender um pouco mais sobre a estrutura da música eletrônica em si, que é muito importante. Tem aula sobre identificação, né, das frequências. Enfim, as formas de onda, elas não estão ali só por estar, né? As corzinhas lindinhas, verde, vermelho, não, tem um significado por trás disso. E se você entende o significado, significa que você consegue analisar isso com maestria, com precisão, e a partir disso, né, tomar as próximas decisões, muitas vezes no teu DJ set, ou filtrar, ou aplicar um reverb, ou aplicar um eco. Entender isso é como se fosse um cara tocando violão, entender as cifras, entender basicamente os acordes, beleza? Aqui você entende sobre a estrutura da música eletrônica, como eu falei, né? Intro, break, build-up, tem muita coisa legal para você aprender. Isso aqui é a base para você pegar, tá? Percepção rítmica, que é entender os compassos. Qual que é a diferença entre compassos, né? Frases musicais, compassos, sei lá, 4 batidas, frases musicais, 8, 16, 32. Isso aqui vai facilitar muito, né, o entendimento quando você começar a fazer a mixagem. Já no módulo 4, depois que a gente pesquisou as músicas, por exemplo, depois que a gente entendeu a estrutura da música eletrônica, no módulo 4 você entende de fato, né, começar a organizar a sua coleção. Nome do artista, título da faixa, intensidade, momento das faixas, certo? Aqui uma aula para você ajustar o grid, né, das músicas, porque quando a gente baixa as músicas da internet, muitas vezes esse grid vem desajustado. É uma aula muito legal para você ajustar a grade de batidas que acompanha a música eletrônica. Nada mais é do que o BPM da música. Muito legal também, beleza? Aprender a criar playlists, obviamente, no modo insano, né? Não é simplesmente se apegar à mixagem harmônica. A mixagem harmônica é uma ferramenta e não uma regra. Aqui eu ensino você a criar uma playlist, né? Através de entender a intensidade das músicas. O que eu estou fazendo na aula ali é colocar estrelas, porque as estrelas, para mim, identificam a intensidade. A música menos intensa é uma estrela. A música mais intensa, por exemplo, é 5 estrelas. Quando a música é uma estrela, geralmente é uma música para início de set. 5 estrelas, geralmente, é uma música para o final do set. Mas a partir disso, você cria o seu próprio sistema de organização, tá? Mixagem harmônica é uma dúvida né? Que é uma dúvida muito comum para os DJs. Fazer o meu set de maneira harmônica ou não? Como é que funciona a mixagem harmônica? Enfim, eu prefiro selecionar, preparar as músicas, né? Assim como eu estou preparando ali por feeling. Eu sinto, cara, essa música precisa ir no início, essa depois logo em seguida, essa, né, no meio, aquela outra no final, justamente para ter uma crescente de energia. O meu estilo, a minha pegada é bom no início e melhor ainda no final, tá? É assim basicamente que eu trabalho, é uma crescente de energia, não aquele lance lá, uma música boa, uma música ruim, uma música boa, uma música ruim. Não, mentira. É uma música boa no início, a música no final, né, melhor ainda. Essa aula você aprende a fazer marcações de kill e hot kill, muito importante, né? Qual é a diferença do memory point? Qual é a diferença do hot kill? Enfim, qual é a diferença do kill, do hot kill e do memory point? São coisas bem legais para você pegar aqui. Independente do equipamento que você vai tocar, essas marcações estão presentes. Independente da marca também, existe o hot kill, existe o kill, existe o memory point e você faz essas marcações através da estrutura da música eletrônica, tá? Essa aula aqui é com certeza uma das principais aulas do treinamento. Boa, né? Uma boa opção para mim fazer.
Essa aula aqui eu ensino você a preparar uma mixagem à prova de erros, onde através de pontos de Hotkey você sinaliza de maneira inteligente aonde você vai fazer a transição, ou a troca de energia, ou a virada. Aqui você descobre o ponto, né, para você, por exemplo, iniciar a sua mixagem, o ponto onde você vai fazer a troca de energia, a troca de grave. Isso aqui é base, é fundamento muito bem feito para você não errar, para você não passar vergonha, para você não perder energia no meio do seu set. Inclusive, né, volto a falar que a qualidade desse conteúdo aqui é impecável, áudio e vídeo para você estudar, além, obviamente, das informações contidas. Nesse módulo 4, para onde a gente prepara o nosso set, a gente finaliza com uma aula sobre como preparar o seu pendrive do jeito certo. Quando você prepara o seu pendrive, você configura ele com várias informações, várias configurações, para quando você colocar um equipamento de ponta, esse equipamento de ponta, por exemplo, né, fazer a leitura, como o CDJ, né, fazer a leitura e setar lá as principais configurações antes mesmo de você tocar. Quando ele carrega o seu pendrive, ele vai fazer a leitura. Opa, essas configurações aqui do Duca precisam estar desse jeito, então você otimiza a sua performance, todo o seu processo aqui. Óbvio, né? Além disso, eu ensino a exportar as playlists para o pendrive. Isso vale muito para equipamentos, principalmente, né, XDJ e CDJ. O cara que toca com controlador não precisa, só uma organização na coleção e nas playlists em si é muito legal, tá? O módulo 5, o módulo 5 e o módulo 1, na verdade, são módulos teóricos. São módulos onde eu passo os slidezinhos, tá? São módulos basicamente fáceis de se entender. São aulas explicativas através de slides. A partir do módulo 6, 7, 8, 9 e 10, e agora, né, com uma nova atualização do módulo 11, que é a doutrina do caralho, são módulos exclusivos de mixagem, ou seja, no módulo 6 você aprende a dominar, né, a mixagem básica, no módulo 7 é um módulo só para aplicação de efeitos, o módulo 8 aprende a criar a introdução e finalização do seu set, o módulo 9 é o módulo mais avançado do treinamento, é o módulo onde a gente faz as transições, as viradas em si, onde a gente faz, né, a dinâmica da música eletrônica para envolver a galera, né, com o groove do teu set, e o módulo 10, onde a gente executa o set do início ao fim. Ou seja, o módulo 6, a gente vai aprender o quê? As principais funções de deck e mixer na prática. O que significa? Que o controlador por si só, ou qualquer outro equipamento do DJ, ele é dividido em partes. Onde a parte do tocador, geralmente é mais de um, são dois, né? Para você ter uma música rodando aqui e outra música rodando aqui, ok? E você tem a parte do misturador, propriamente em português fica, né, misturador, tocador, mas é CDJ e mixer, tá? O CDJ ele tem a função de tocar e o mixer tem a função de misturar. Então, dois tocadores tocando uma música e a partir do mixer você faz a equalização, o ajuste das frequências, enfim, faz a mistura, aplica os efeitos para trocar de uma música para outra, muitas vezes sem a galera perceber, que essa é a magia do DJ, ok? Então, aula básica, a primeira aula do módulo 6 que inicia a mixagem, né, é entender as principais funções do equipamento. Depois, vem aqui e parte para a questão, né, de entender o tempo na mixagem. Porque o tempo e encaixe de batidas da mixagem é algo fundamental para você não sambar a música, para você não fazer feio, para você encaixar as frases musicais e a partir daí executar uma mixagem, né, obviamente de alto nível, mesmo tendo um controlador simples, né? Isso aqui é a base. A base bem feita vai te levar a mixagens, né, incríveis, pode ter certeza. Se você não domina a base, infelizmente, né, você está apenas apertando botões no seu equipamento, você está só de brincadeira aí, tá? Aula 3 do módulo 6, a gente está no módulo ainda de dominar a mixagem, né, de técnicas basicamente de mixagem. Eu ensino a fazer o encaixe de batidas, a técnica de sincronismo entre as músicas, alinhando o BPM, encaixando as batidas, aulas de qualidade para você, obviamente. Ó, né? frase musical que eu vou iniciar a minha mixagem. Vai! Putz, demorei! E agora, ó? Isso aqui é o básico para você pegar, encaixar as batidas. Eu não ensino basicamente a você utilizar sync. Por mais que eu recomendo você utilizar o sync, não tem uma aula, por exemplo, de sync, onde você vai pegar o sync em si. Eu ensino a fazer a principal habilidade do DJ, né? Que é fazer o encaixe entre as batidas, ok? Depois a gente avança, né? Cada aula tem um tema específico, tem um conteúdo específico. Não é falando em uma aula só explicando várias coisas. Não, você vai evoluindo, você vai progredindo, né? Entendendo a base do DJ. Agora é equalização, como misturar os dois sons para criar uma sonoridade única, tá? Entender um pouco mais sobre o mixer, sobre quando cortar o grave, quando
como ajustar o médio, tiro muito do agudo ou não, quando é que eu dou o play na música para entrar, como eu vou fazer a mistura através do fader de volume, do equalizador, tipos de equalizador, tem muita coisa legal, tá? Aqui mais uma aula para você refinar sua mixagem, né? Como misturar os sons, como eu falei. A magia do DJ é misturar os sons, né? E a partir disso criar algo novo, criar algo, algo único. Se fosse para dar o playzinho na música ali e deixar tocando, qualquer um ia fazer, né? O ideal aqui é você misturar os sons e criar uma parada por si só sua. Utilização de filtros, muito legal, né? Aprender a utilizar filtros precisos na mixagem. Quando utilizar, usar muito, usar pouco, qual é a função do filtro, né? O que acontece se eu girar para a esquerda, se eu girar para a direita, quando utilizar, tem muita coisa que você pode utilizar aqui. Técnicas de macro e micro tensão, uma das técnicas mais divertidas, mais fáceis de você aplicar quando você envolve, né? O corte, geralmente, do grave, você cria uma espécie de tensão. Quando você volta, você cria uma satisfação. É como se fosse, né, você trabalhar a dinâmica, o groove da música, né? Assim como eu estou fazendo na aula, quer ver? Você pode cortar nas primeiras 2 batidas do compasso ou nas últimas 2 batidas do compasso, tá? 2, basicamente. Também é uma micro tensão, é um jeito mais rápido. Aqui é micro tensão, né? Mais rápido. Macro tensão é 4 batidas. Cortar em cima do compasso, tá? Outra coisa é as microtensões, como eu falei. 1, 2, 3, 4. Você pode cortar nas primeiras... As aulas muito bem explicadas, né? Cada aula aborda um tema específico, tá? Aqui você entende sobre o loop. Eu era um cara que eu não sabia usar loop. Eu pensei, cara, eu acho que eu nunca vou utilizar loop na minha vida. Aqui o loop está muito bem detalhado, muito bem explicado, né? Para você pegar. O que acontece quando você fecha o loop fora do início do compasso, um loop de 4, um loop de 8, um loop de 2, como ajustar o loop de forma manual, tem várias informações sobre o loop. Isso aqui é só um módulo básico de mixagem, tá? Isso aqui é loop em camada, uma das principais técnicas de mixagem que eu utilizo nos meus DJ sets é a mistura, né, de loop, para deixar o teu groove, né, o teu som muito mais envolvente. Nem eu falei, se for para deixar a musiquinha tocar, é muito fácil. Então coloca o Spotify ali, né, no celular Bluetooth. Aqui eu ensino você a misturar os sons, tá? É um complemento bem... Só a camadinha, né, com a música principal. Muito divertido, vai enriquecer o teu set, tá? Aqui é uma aula básica sobre mixagem, realmente, né? Na última aula desse módulo, todo treinamento foi desenhado para você ter resultado. Todo treinamento está desenhado, né, para você começar de um nível e evoluir suas técnicas de mixagem. Seja em pesquisa musical, entender basicamente a estrutura da música eletrônica, entender os equipamentos, entender a mixagem em si. Tudo isso aqui foi desenhado para o DJ iniciante realmente tocar um DJ set insano. Por isso tem várias aulas aqui que você deve, né, de alguma forma assistir e levar em consideração aplicar. Porque se for só para assistir e não aplicar, não faz sentido nenhum, né? Então o módulo 6 é o módulo mais básico para você entender, para você dominar a mixagem, onde você realmente começa, né, a fazer a arte DJ, que é misturar os sons e a partir disso criar algo único, tá? No módulo 7 é um módulo exclusivo para efeitos. Eu não pego, por exemplo, só num módulo só e explico sobre tudo. Explico lá no módulo de mixagem, por exemplo, sobre equalização, sobre encaixe de batidas, sobre BPM, sobre sync, sobre efeitos, sobre introdução, sobre virada. Não, cada módulo aqui aborda um tema diferente. Por exemplo, o módulo 7 é específico, né, na aplicação de efeitos. Você aprende só efeitos no módulo 7, no módulo 6 só mixagem básica, entendeu? Aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Nesse módulo aqui, a gente aplica, né, os efeitos com objetivo, não de qualquer jeito, não de maneira agressiva ou maneira que as pessoas não vão entender. Porque o efeito é uma forma de você criar uma espécie, né, de textura, uma espécie de envolvimento basicamente, né, no teu som. Então é muito importante você ter, né, ali, né, os principais efeitos que você utiliza no mixer. Aqui você pode aprender a utilizar, né, os efeitos por si só, tanto no Color Effects, que é os efeitos de coloração, efeitos de textura, quanto os efeitos de batida, que é o Beat Effects, tá? Muito completo mesmo esse módulo de efeitos.
Um dos principais efeitos, né, utilizados pelos DJs é o efeito reverb. Aqui eu ensino a utilizar ele, né? Eu costumo utilizar os reverbs principalmente em vocais, mas não é uma regra clara, né? Que você, todo vocal aparecendo ali eu vou aplicar reverb. Não é bem isso, né? Aqui ele fica mais envolvente porque por si só não tem o grave em si. Mas você pode dar vida para o reverb aumentando e diminuindo o parâmetro dele, né? Para o efeito, né, realmente ter vida, assim como eu estou ensinando na aula. Muito bem explicado. Aqui a gente trabalha o flanger, apesar de não ser um efeito que eu utilizo muito, o flanger é um primo do reverb, o flanger é uma espécie de reverb metalizado. É interessante você conhecer não só, né, às vezes um ou dois tipos de efeito, eu chamo isso de se tornar um especialista, né, mas ao longo do tempo você vai querer descobrir novos efeitos, não tem problema nenhum. Você pode se transformar em especialista, né, principalmente em reverb e em eco, depois explorar outros efeitos. Inclusive, né, essa aula de efeitos de eco aqui é muito foda para você construir ritmo no seu DJ set, porque o eco é um efeito que basicamente você grava o som que você está tocando e depois você replica isso, né, ao longo do tempo, tá? Então o que acontece? Seguindo aqui, né, a gente tem a questão do delay. O delay ele é diferente basicamente em relação ao eco. O delay ele não vai gravar o som em si, ele vai de alguma forma simplesmente repetir e morrer. Já o eco ele vai gravar, repetir e morrer ao longo do tempo. O eco é primo do delay, né? O delay é primo do eco, o reverb é primo do flanger, o flanger é primo do delay. São efeitos que você pode iniciar em qualquer tipo de controlador, tem flanger, tem delay, tem eco, né? Muito legal para DJ iniciante. E óbvio, né, aplicar isso com maestria, com precisão para, né, tocar, mixar de maneira consciente. Dinâmica de macro e micro tensão com efeitos, apesar de eu ter ensinado isso lá no módulo 6, tá? Essa dinâmica de macro e micro tensão aqui é onde você aplica efeito junto. Lá eu aplico, ensino só a macro tensão por si só, a base, né? Corta o grave, volta em 4 batidas. Aqui eu ensino a aplicar a dinâmica com macro e micro tensão, né? Com efeitos de forma, né, um pouco avançada, digamos assim, onde você corta o grave, aplica o efeito, vai crescendo com o efeito, depois volta com o grave e desliga o efeito, para criar essa espécie de dinâmica no teu set. Tem uma aula só sobre filtros, né, na entrada de break. Isso agora é uma nova atualização que eu vou adicionar aqui no módulo 11, né, que é o módulo da doutrina do caralho. Isso eu já ensinava, só que eu não batizei ainda com o nome. O nome dessa técnica aqui é basicamente, né, break com filtro agressivo. Então eu estou trazendo essas novidades, novas aulas, né, novas técnicas de mixagens para o método Tech House do caralho. O método Tech House do caralho em si, ele foi desenhado para ter 10 módulos principais, desde pesquisa musical, preparação de repertório, dominação da mixagem e execução da performance. Nessa ordem você vai aprendendo, né? Mas agora com o 11º módulo, da doutrina do caralho são aulas específicas, são aulas direto ao ponto para você destruir em tracks por si só, uma track tocando, uma música tocando ali e aplicar a técnica de mixagem ou misturar os dois sons para criar algo único. Essa aula aqui, no módulo 7, é a aula onde eu ensino a utilizar o backspin. O backspin por si só, né, bem executado, né, cortando o grave, aplicando o efeito eco, ou com o equalizador, ou com um filtro, é um efeito muito divertido para você utilizar, né, assim como eu estou mostrando na aula. Todas as aulas aqui são práticas, direto, né, na tela basicamente do Record Box, assim como você utiliza o seu controlador, ou até mesmo, né, mostrando ali o equipamento. Duca, eu tenho o XDJ, eu tenho outro equipamento. Cara, equalização é a mesma coisa, encaixe de batidas é a mesma coisa, as funções que eu utilizo aqui e você vê na Record Box é praticamente a mesma coisa. A única coisa é que no XDJ você tem a telinha, que eu uso a tela do meu computador, mas é basicamente a mesma coisa. O controlador menor da linha DDJ, né, limita os toques físicos, porque o equipamento é um pouco pequeno, já o XDJ ele é maior e disponibiliza outras funções que no controlador DDJ, por exemplo, não está ali. Mas aprende de qualquer forma. Na aula de efeitos, né, eu ensino a criar essa crescente de tensão, né, no build-up para você ganhar energia no seu drop. O drop é a principal estrutura da música, onde a pessoa vai dançar, então é muito importante você criar antes uma energia, não é no build-up, não é no break, você vai ficar carregando outras músicas, escolhendo lá a musiquinha, não, você tem que trabalhar, você tem que criar com os seus efeitos, né, entregar uma criatividade para explodir realmente no drop, beleza? O módulo 8, eu criei o módulo 8 para que ele seja direto ao ponto, como você se destacar nas introduções, porque de alguma forma você vai abrir o seu set.
tá? E você não precisa criar uma super apresentação no Ableton Live, você não precisa dominar capelas, não. A partir de um break da música, bem escolhida, obviamente, né? Você já pode fazer as suas introduções. Você pode fazer, por exemplo, uma introdução curta, que é quando você tem um pouco tempo para se apresentar, por exemplo, né? Você já pega isso e executa e entra com um drop explosivo. Você pode, por exemplo, entrar com uma introdução com uma frase musical marcante, com um clássico, ou com um vocal chiclete que fica batendo ali o tempo todo, por exemplo, né? Isso para marcar o seu nome da noite. Não vai querer abrir o teu set com batida no início da track que é palha, é sem graça, tá? E um monte de nego faz isso, né? O importante é você se envolver já na primeira track, já na primeira explosão ali, a galera perceber, pô, esse cara ali, ele sabe o que ele tá fazendo, já entrou com uma sonzeira, ou depende da sonzeira que você vai entrar, né? Se for num anime, se for num sunset, num clube, numa rave, sei lá onde você for tocar, para ser assertivo, para fazer com que as pessoas, né, continuem basicamente assistindo, né, ou ouvindo a sua apresentação. Aqui é o outro tipo de introdução, longa, né? Para você demorar um pouco mais, às vezes você é um headliner, às vezes você é a atração principal. Então, introdução curta, né? Explosiva e rápida, introdução com frase musical marcante, um chiclete ou um clássico, e a introdução, né, longa, basicamente para quando você é uma atração principal ou algo do tipo, tá? Aqui eu ensino a fazer segurar a energia, né, já na introdução aqui com um loop, que é muito comum fazer isso, né, onde a gente segura basicamente um loop, né, para segurar a energia e explodir isso depois no drop. Uma aula bem legal para você aprender introdução e também encerrar o seu DJ set, né, de maneiras diferentes. Aqui eu ensino a encerrar, por exemplo, com efeitos reverb, com efeito eco, né? Muito legal, muito divertido. Não simplesmente deixar a música acabar, mas aplicar o efeito, deixar o efeito trabalhar por si só na finalização do seu DJ set, que assim como a introdução também é importante. Outra forma de finalizar o teu set é derretendo a música, né? Essa aqui é uma técnica de mixagem onde você derrete, você para lentamente a música para poder encerrar o seu DJ set. É muito legal e muito comum as pessoas fazendo, tá? O módulo 9 é o principal módulo do treinamento. Tá? Ele já começa com uma aula brutal aqui. Essa técnica aqui, se você pegar, você zera o game, né? Você zera o jogo na mixagem, porque ela consiste basicamente em definir pontos de entrada e pontos de saída no seu DJ set, onde você vai iniciar a mixagem e onde você vai fazer a troca de grave. Existem diversas maneiras de você fazer a sua virada, principalmente na música eletrônica. Ah, mas eu toco dark, eu toco psy, eu toco independente, mano. Tu pode ser criativo ao ponto de fazer qualquer tipo de transição. É só se adaptar ao seu estilo. Esse negócio de ficar se apegando à mesma transição, track após track, em toda a playlist a mesma forma, isso aí é monotonia, velho. É só uma forma que você fala pra si mesmo que você tá fazendo uma coisa e na verdade você tá às vezes inseguro, com medo, não sabe realmente, né, quando começar, ou quando fazer a troca, de que forma, onde, que ponto da música, enfim. Essa técnica ela vai te ajudar a trazer clareza. Só que é importante você fazer o que eu peço na aula. Levar as músicas para o Record Box, preparar uma playlist e a partir da playlist em si, fazer a execução, fazer a prática. Não vale nada você assistir a aula, depois tocar de qualquer jeito, mixar de qualquer jeito, sem pegar a base do método aqui, a base da técnica. Essa técnica aqui ela destrói principalmente nesse módulo. Aqui eu ensino você a utilizar o beat jump. Muitos DJs não conhecem, né, a função beat jump. Quando você pula entre as batidas, né, você faz o encaixe das frases musicais com muito mais facilidade. Você não consegue, tipo, por exemplo, depois que você deu o play, você não, né, a única forma de você avançar ou voltar as frases musicais, assim como eu estou fazendo, ou é com um beat jump em 4 batidas, né, 8, 16, enfim, ou no modo CDJ avançando, né, rapidamente as músicas para poder encaixar uma batida após a outra. Então é uma aula muito legal. Aqui eu ensino a fazer o encaixe entre as batidas, né, no modo raiz. Por exemplo, as músicas estão com um grid desajustado. Eu ensino a fazer o encaixe, né, entre as batidas no modo vinil.
pegando a primeira batida da música, né, da frase musical, assim como eu estou fazendo exatamente, né, e soltando, ó, na outra música basicamente que está sendo tocada. Tudo que eu estou explicando aqui para você, eu estou comprovando isso na aula. Foram várias aulas já de mixagem que a gente está vendo, né? E todas as aulas aqui, de alguma forma, elas vêm para completar uma habilidade de DJ. Seja para encaixar batidas, seja para aplicar um loop, seja para equalizar, seja para aplicar um efeito, seja para virar uma música após a outra, seja para fazer uma mixagem básica. São aulas direto a ponto. Isso aqui não é achismo, é prática. Você olha ali e depois faz no seu equipamento, tá? Aula do módulo 9, né? Aula 4, mascarando ação na mixagem com efeitos e filtros. Isso aqui é muito legal quando você vai misturar uma música para outra. Quando você está tocando as duas músicas ao mesmo tempo, uma hora você vai ter que cortar os graves, ajustar o médio e depois voltar. Você vai ter que fazer o inverso, né? Primeiro você equaliza, tira tudo, depois você vai adicionando isso na mixagem. Quando você troca os volumes, por exemplo, como médio, agudo, ou até mesmo grave, você adiciona volumes da música que está entrando e você dá na cara da história do teu set, dá na cara da tua mixagem ali que alguma coisa está acontecendo. Então, aplicar efeitos enquanto você faz essa troca, exatamente como eu estou explicando ali, dos médios, dos agudos, inclusive dos graves, aplicando efeito, vai mascarar a ação na mixagem. Vai deixar isso tudo como se fosse uma magia. Isso aqui é avançado. Dificilmente alguém vai ensinar para você. Ou você vai ver isso aqui, por exemplo, né, num conteúdo de internet. Entende? Isso aqui eu te ensino na prática como isso aqui é avançado. Evoluir suas técnicas de mixagem, tá? Não fazer, por exemplo, a troca aqui, porque aqui seria uma troca precoce, seria uma mixagem de kick, mas na próxima frase musical, onde você já observa a linha de baixo. Isso aqui é um treinamento muito completo. Apesar de ser feito no controlador, ele é ótimo para DJs iniciantes darem um salto nesse lance de mixagem. O módulo 9 é o módulo mais importante. Tem 15 aulas de mixagem, só aqui no módulo 9, né? Tem diversas aulas para você aprender. Na aula 5, né, a gente começa a aprender sobre as transições, sobre as viradas em si. Por exemplo, comprei meu equipamento hoje, instalei o Record Box, eu não sei fazer nada. Começa por aqui, começa fazendo essa mixagem mais simples possível, que é a troca entre as músicas, né, na forma de volume. Você simplesmente troca as músicas, né, de um volume para o outro. Muito simples. Eu chamo de transição de fader, justamente porque você utiliza o fader de volume. Tá? Né? Isso aqui é o começo, é a base. Depois, você pode fazer a troca rápida. O que é a troca rápida? É de grave para grave. Quando você entende, né, na forma musical da música, por exemplo, que você pode fazer, ó a técnica de hot kill. Estou exatamente aqui, ó, fazendo a troca grave. Quer ver? Ó, esse treinamento aqui é todo baseado em método, não é achismo, não é de qualquer jeito. Você define a estrutura da música eletrônica aqui, né, como você quer fazer a mixagem, para você aprender. Se você não fizer isso aqui, você não vai aprender e não vai pegar. Tem que fazer isso aqui até pegar, para depois você se ver livre e não necessariamente se apegar a isso aqui, mas usar como uma ferramenta nos teus DJ sets para você ser preciso, para você ser diferenciado, para você acertar. Então olha só, acompanha comigo aqui a transição que a gente vai fazer. Eu dei o play aqui na música, certo? Nesse hot kill aqui, ó, e vai entrar. Isso aqui é a base, basicamente, né, das técnicas de mixagem, principalmente as transições, as viradas que eu faço. Então esse hot kill aqui, o C vai entrar, vou dar o play basicamente na música A e o Duca, né, vai ensinar ali a você fazer a troca rápida no B. Todas as técnicas de hackear a mixagem, por exemplo, né, que eu ensino, são baseadas nessa técnica. Você define ali nas suas músicas, você separa as músicas que você quer, entende a estrutura e faz. Entendeu? Não tem como errar. Quer ver? Tá o BPM também, né? Corto o grave, o médio, posso subir tudo se eu quiser também, né? É uma mixagem mais agressiva, posso ir aos poucos, posso subir tudo, depende do processo criativo, tá? Isso é bom quando as músicas estão no mesmo tom, mas aqui não é uma mixagem harmônica. Não leve em consideração a mixagem harmônica aqui. Lá vem, ó. O médio aqui tá cortado. Só vou ajustar o médio e vou fazer a troca direta. Transição bem executada, né? Não é qualquer um te ensinando qualquer coisa. Então, a partir disso, né, você aprende a fazer a troca rápida, né, troca direta dos graves, aprende a fazer a mixagem clássica. Qual que é a mixagem clássica, né? Quando você corta de 4 a 8 batidas, cria tensão, aplica efeito e depois faz a transição.
tá? Diferente da rápida, que é de grave para grave. Aqui você faz a troca clássica, também definindo os pontos de Hotkill para você pegar a base da aula. Depois, transição de loop. Transição de loop vai segurar de alguma forma o ritmo, né, do seu DJ set, vai segurar a parte final lá do teu DJ set e com isso, né, você mantém o ritmo e entra com outra música de qualquer forma que você achar melhor, tá? Desculpa, essa é a técnica de breaks, né? Onde você mistura os dois breaks, por exemplo. Você faz a mistura de momentos ali explosivos por si só, porque você está misturando crescentes de energia e com dois drops que se somam. É uma das técnicas de mixagem, né? Umas transições mais explosivas que o DJ pode executar, tá? Agora sim, agora é de loop, né? Onde você segura no finalzinho o trecho de uma música, né? Que está basicamente tocando para entrar com outra música, né? No teu set, na tua história. Muitos confundem mixagem com loop com insegurança e medo. Muitos sobem a música que vai entrar com o loop fechado, né? Daí a hora que se sentem seguros soltam e tal. E também quando vai sair segura o loop lá no finalzinho, espera outra música se desenvolver. Cuidado, não confunda medo e insegurança com técnica. Aqui o objetivo é segurar o groove, é deixar a música dançando, né? Ao longo do tempo criando as macro e micro tensões para envolver a galera, para não ficar tudo reto e entrar com a música na mixagem. A transição de Release Effects é uma transição que eu inventei, que eu dei o nome, é muito parecida com backspin. Assim como o backspin você descarta uma música, você joga fora, essa transição de Release Effects também, a música está tocando, você aplica um efeito, vem subindo o efeito, você baixa o fader de volume, dá o pause nela, o efeito continua e você entra com outra música no break. Mas as duas em si, né, por si só, sendo mixadas, sendo misturadas. É uma ótima transição e muito divertida. Depois que você pega isso aqui, você passa a entender um pouco melhor, né, sobre como as transições podem ser criativas, porque ninguém espera, né, a música sair e entrar outra no break, geralmente no suspense. Essa transição aqui é a transição em que todo DJ, né, quer fazer, eu acredito que todo DJ quer fazer a transição de backspin, aplicar aquele efeito, né, do disco girando para trás. Eu não sei se isso é uma forma de demonstrar habilidade ou o que, mas aqui eu ensino a base do backspin bem aplicado, ou filtrando, né, o grave, ou cortando ele no equalizador, aplicando o eco para o efeito do backspin e mais longe. É assim que eu utilizo. E entrando na outra música exatamente no break para criar essa espécie de tensão. Não vai aplicar o backspin, bum, 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 depois entrar na batida. Não, tu entra no break para criar uma espécie, né, de tensão, tá? Aqui mais uma técnica avançada, né? Segurar um loop antes do drop, que é uma forma de você construir energia no build-up, né? Na construção de energia por si só. É bem envolvente. Aqui eu defini alguns exemplos da aula, né? Marcando exatamente hot loops, onde você chama esses hot loops, eles ficam, né? Eles fecham automaticamente ali e você aplica essa construção de energia. Muito legal. Todas as aulas aqui, até aqui, né, são didáticas para você aprender. Tem embasamento, tem método por trás disso, não é de qualquer forma, tá? Essa técnica aqui é a dinâmica de loop em camadas. Também está no módulo 9, tá vendo? A gente está na 13ª aula e ainda tem aula de mixagem, onde eu trabalho, né, a dinâmica de loops. Eu seguro um trecho da música que vai entrar e misturo com a música principal para criar um groove. Eu não fico tocando só uma musiquinha, isso aí é muito fácil. O interessante é você misturar os sons. Ah, Duca, mas eu toco outro estilo de som. Não interessa, faz o teste. O som se enriquece. E depende como você pega as músicas na playlist, né, como você mistura elas, você acaba envolvendo muito mais o seu som, porque de forma inesperada um novo instrumento aparece, se mistura, se completa, entendeu? Essa é a arte do DJ. Pode ter 4 canais, pode ter 3 canais, você está misturando tudo ao mesmo tempo e criando algo novo, beleza? Macro e micro tensões é a terceira aula de macro e micro tensões, né, que eu estou ensinando aqui, porque realmente é uma técnica eficiente, divertida, que faz sentido. Não é aplicar de qualquer jeito, não é aplicar de qualquer hora, né? Tem o jeito certo, o tempo, né, da macro tensão ser aplicada, geralmente nas viradas, né? 4 batidas, ó. Volta para uma nova frase musical, aí você pode envolver, né, filtro, reverb, eco, cut, cortes, né, com fader de volume, enfim. Aulas completíssimas para você estar aprendendo aqui. Silêncio estratégico. O silêncio também é uma forma de estratégia, né? Onde você percebe que, cara, a música é muito silenciosa.
Então ali eu vou aplicar um reverb, vou remover o loop de bateria, vou remover o ritmo, vou simplesmente expandir o som estéreo, digamos assim, né? Dar profundidade ao meu som. Imagine você tocando num clube gigantesco que aparece, né, a técnica do silêncio estratégico, que você acaba realmente chamando a atenção da galera. Isso é um ponto muito positivo para você, né? Técnica, habilidade, envolvimento, enfim. Muito legal. Esse por si só foi o módulo 9. Tá vendo como tem aula de mixagem pra caralho aqui? E o módulo 10 é o módulo onde a gente executa tudo aquilo que a gente aprendeu de alguma forma e coloca no set em si. Só que é o set do início até o fim. Eu ensino a preparar playlist, eu ensino a abrir o set com uma introdução, né? Eu ensino a gravar o set por si só para você colocar o seu set no SoundCloud, né? Aqui não é em vídeo, é gravação basicamente... É o som basicamente para você, né, como posso dizer, colocar no SoundCloud. Muito legal. Essa aula aqui, a aula 3, né, é a aula onde você aprende a masterizar o seu set. Você gravou o seu set, o som que sai, por exemplo, lá do Record Box é uma coisa, mas se você joga no Ableton Live, assim como eu ensino a instalar os plugins aqui, joga no mínimo um compressor CLA ou até mesmo um plugin de masterização da Isotope, né, para dinâmica rápida, por exemplo, que são presets que eu utilizo, são presets simples, a qualidade do set vai para outro nível, é outra parada, é outra situação, tá? A partir disso, né, a gente aprende a postar o set no SoundCloud do jeito certo, aprendeu a preparar o set, aprendeu a gravar o set, masterizou o set, que eu sempre masterizo os meus sets, seja em vídeo, seja em áudio, eu aplico uma masterização de produção musical para dar qualidade. Eu ensino também a publicar os sets, que eu acho que é fundamental. Depois disso, né, aulas, por exemplo, para sets específicos, para abertura de pista, tá? Mixagem com groove dançante, enfim... Tem muita coisa legal. O módulo 10 é o único módulo onde a gente executa o set do início ao fim. São 10 músicas, 30 minutos ali de mixagem. Eu vou dando as sugestões, eu vou falando basicamente sobre isso. A gente aprende a fazer set de warm-up, a gente aprende a fazer set de sunset, a gente aprende a fazer set de clube, né, para tocar num ambiente fechado, a gente aprende a tocar um set de rave, que é uma outra pegada, outra parada, um set de after, que é totalmente diferente, tem set para festival, tomara que um dia você toque, né, por exemplo, num festival que é muito legal. Eu nunca toquei, mas eu acho que vendo, assistindo, né, é algo diversificado, começa, por exemplo, com um BPM e termina basicamente com outro nível com outro BPM, enfim. Tem set de label, né, porque as gravadoras por si só, elas têm esse aspecto, essa sonoridade única, né, cada gravadora que vai lançar suas músicas, certo? Elas estão de alguma forma... analisando criteriosamente, né, a música que o cara vai produzir para ver se encaixa no estilo da gravadora. Então, tocar, por exemplo, um set só da Solid Grooves, tocar um set só da No Preset, tocar um set só Nervous Records, é uma parada bem divertida. E aqui, a última aula do treinamento, né, no módulo 10, eu ensino a fazer um long set. Imagina que você vai tocar na sua festa de aniversário, ou na festa que alguém te convidou para tocar 4 horas, 6 horas, 8 horas, enfim... Tá? É uma coisa que eu gosto muito, tocar long set. Eu sou bem fominha assim. Se for para tocar em algum lugar assim, eu gosto de tocar sozinho, gosto de tocar por muito tempo. E é uma especialidade minha, né? Tocar long sets. Porque preparo a música e executo o meu set baseado em tudo que você já viu aqui para dar show. Começa com músicas de baixa intensidade, com BPM baixo, depois vem numa crescente de energia, músicas de club, depois músicas de rave, depois música de after. Enfim, quando você começa a assistir o show, quando a pessoa começa a entender um pouco do seu set, você entrega uma experiência totalmente diferente, tá? Esse aqui é a base, né? É a base. Não dá para se dizer a base, né? Pode ser a base da sua evolução das técnicas de mixagem. Todos os módulos aqui foram especialmente, né, desenhados para você destruir nas suas mixagens, tá?